Fala galerinha, então vamos sem delongas falar sobre trauma abdominal. É uma aula um pouquinho extensa, eu vou tentar ser objetivo para trazer o que você precisa saber de trauma abdominal para ir bem na prova, tá bom? Não vou fazer rodeios, justamente para ser mais direto. O que eu preciso que vocês saibam é que o abdômen é o principal foco de sangramento no trauma. Apesar de a gente procurar sempre sangramentos visíveis exteriorizados, mas muitas vezes o politrauma vai ter agregado um trauma abdominal com ruptura de órgão extremamente vascularizado, como o fígado, como o baço, como o rim, e acaba os próprios vasos que circulam ali, a aorta, seus ramos, enfim, podem levar sim a sangramentos importantes intracavitários e pode obviamente levar o indivíduo a choque e ao óbito. Então, o exame físico sozinho, ele não consegue lhe dizer se há uma lesão de órgão, uma lesão vascular, se há um sangramento ou não. Você precisa de exames e de recursos complementares. Você não consegue fazer, com anamnese e exame físico, uma detecção de sangramento ou de lesão de órgão específica. Você pode suspeitar, mas você não consegue determinar a gravidade, a extensão e o local de lesão de órgão intraabdominal. É necessário o exame complementar. E aí nós temos alguns recursos que as provas gostam de trazer. O primeiro, que está cada vez mais em desuso, mas volta e meia uma prova ou outra vai trazer, então eu trago aqui para vocês, que é o lavado peritoneal diagnóstico. O ultrassom FAST, que vem ganhando importância como recurso prático, e a tomografia de abdômen, que é o queridinho das provas, principalmente para discutir indicação, contraindicação. A gente vai falar com calma disso aí. Vamos começar com o LPD. O LPD, como eu falei, está cada vez menos utilizado. Ele é muito utilizado quando não se tem o FAST, porque a indicação do LPD é a mesma do FAST. Você quer avaliar se tem sangramento intraabdominal, correto? Para indicar uma eventual cirurgia. O LPD você faz a beira-leito, infunde líquido e depois aspira para avaliar se quando voltou com sangue. Obviamente que, Kevin, qualquer sangue que aparecer é suficiente? Não, vamos lá. O sangue ele tem que vir puro, ou o líquido tem que estar hemático, porque às vezes o que acontece? Às vezes houve um acidente de punção, houve um pequeno sangramento, mas aí quando você vai aspirando, o líquido vai clareando, ou seja, não está sangrando mais ali. O sangramento ou foi muito pequeno, ínfimo, ou não teve sangramento, foi acidente. Mas quando você tem um sangramento, vem sangue no aspirado, né? Ou ele vem bem hemático mesmo. Óbvio que quando você vê um conteúdo fecaloide, bilioso, você tem que pensar em perfuração de alça, né? Perfuração de trato digestivo, que também é uma indicação de cirurgia, ruptura de árvore biliar, enfim. Mas o critério laboratorial, que aí é questão mais de prova, tá? Que eles vão cobrar de vocês caso surja uma questão de LPD, é que o critério diagnóstico de um LPD positivo para indicar cirurgia é LPD líquido com mais de 100 mil hemácias ou mais de 500 leucócitos, tá bom? Mas, como eu falei, no dia a dia é cada vez menos usado. O ultrassom FAST, por sua vez, tem sido cada vez mais utilizado. A grande indicação dele, e que era lá atrás do LPD, é para pacientes com instabilidade, ou seja, pacientes que estão chocando, com hipotensão, taquicardia, má perfusão, e você não está vendo sangramento exteriorizado. Você vai fazer um ultrassom FAST para buscar onde que pode estar sangrando, os principais locais que podem sangrar, e é óbvio que aqui eu estou incluindo o abdômen, que é o principal local de sangramento. Qual é o detalhe? O FAST não detecta sangue, ele detecta líquido em cavidade. Então você vai fazer ultrassom, é um ultrassom, você vai fazer na janela pericárdica, na janela pulmonar, pleural, né? Na janela esplênica, hepática, renal, e vai buscar ruptura de órgãos com hematomas, com líquido livre. Se você vê líquido livre em cavidade, não necessariamente é sangue, mas no contexto de politrauma, num paciente que está com instabilidade hemodinâmica, com líquido livre em cavidade abdominal, sem motivo para isso, como ascite, tipo doença hepática, enfim, pode ser sangue, é sinônimo de cirurgia, laparotomia exploradora. Qual é o detalhe? É um operador dependente, então é um exame que requer a acurácia do olho de quem está fazendo o procedimento. Porque se a pessoa não tiver capacidade de enxergar o líquido, ou começar a enxergar algo que não existe,
pode deixar de indicar uma laparotomia bem indicada ou indicar uma laparotomia desnecessária. Detalhe, aqui nós não vamos visualizar a víscera oca. Então aqui eu não vou ver, por exemplo, perfuração de alça, não vou ver se o líquido ele é fecaloide, se ele é bilioso, não vou conseguir caracterizar isso. E aí as janelas, caso perguntem, saco pericárdico, espaço hepatorrenal, esplenorenal e janela suprapúbica são os locais que são mais investigados para poder avaliar onde que pode estar havendo esse sangramento. E a grande queridinha das provas e do dia a dia dos estudos dos cirurgiões do trauma é a tomografia de abdômen. Por que a tomografia de abdômen? Hoje em dia, cada vez mais está se indicando fazer tomografia de abdômen. Para a prova, eu quero que vocês gravem que a grande indicação da TC de abdômen é para traumas abdominais com pacientes com estabilidade. Tá estável, pressão tá boa, enchimento capilar bom, não tá mal perfundido, ele tá bem perfundido. Leva para TC. Porque na tomografia você consegue ver víscera oca, você consegue ver retroperitônio, que o ultrassom FAST não vê. Você pode usar contraste para avaliar melhor as estruturas abdominais. E, obviamente, que muitas das indicações de tomografia de abdômen vão mostrar para vocês lesões abdominais, intraabdominais, que não vão ter proposta cirúrgica. Porque cada vez mais está se crescendo a ideia de que o paciente, para indicar uma cirurgia, uma laparotomia no trauma, é você ter instabilidade instalada ali. Porque você tem que afastar que tenha sangue, já que o abdômen é o local que mais sangra. Porém, quando o indivíduo está estável, ele pode não estar sangrando. Faz a tomografia, viu uma lesão, mas essa lesão aqui não foi suficiente para sangrar tanto. Então, vamos observar. Controle de HB, controle de nível pressórico. Se perceber que a HB está caindo, se perceber que a pressão está caindo, aí sim faz cirurgia. Ou se o paciente estiver, claro, muito grave, ainda que estável, mas estiver muito grave, a lesão foi muito grave. Mas o que eu quero que vocês entendam é que não é porque tem líquido livre, não é porque tem líquido lá que vai indicar cirurgia, tá bom? Então, vamos começar falando dos traumas em si do abdômen. Vou começar falando do trauma da transição tóraco-abdominal, que geralmente a preocupação que se tem é com a lesão do diafragma. Pense em perfurações, pense em lacerações, que geralmente são pulmonares, são de estômago, são de fígado, são de baço, ou até mesmo de rim, a depender ali da altura do rim próximo ao diafragma, e pode haver perfuração do diafragma e pode levar sim a sangramentos, a disfunção diafragmática, pneumotórax, tá certo? Então, o grande detalhe é que nos traumas de transição tóraco-abdominal não existe um exame que vai lhe ajudar a ver bem. O raio-x pode ajudar. Como? Mostrando um pneumotórax, mostrando um ar em cavidade superior abdominal, alguma laceração bem detalhada, mas também não é tão bom assim para avaliar isso aí. Quando há traumas de transição tóraco-abdominal, você precisa levar para a laparotomia. Você pode fazer laparoscopia, mas precisa da abordagem abdominal para corrigir aquela laceração que eventualmente possa ter, tá bom? Quando o trauma é penetrante, nós podemos ter ferimentos por arma branca ou por arma de fogo. O ferimento por arma branca nem sempre vai chegar a violar a cavidade intraabdominal. Vamos lembrar o seguinte, você tem a pele, tem o subcutâneo, tem o tecido adiposo, tem a musculatura, a face muscular, a musculatura para depois você chegar na cavidade peritoneal. A laceração por arma branca, muitas vezes, ela é tão rápida, o acidente, né, muitas vezes, o ato violento é tão rápido, que o indivíduo acaba não chegando a violar. Então, ao corte, ele chega até o tecido adiposo, ele chega até a fáscia, mas ele não atravessa para entrar na cavidade abdominal. Quando isso acontece, de não violar cavidade, você respira um pouco mais aliviado. Você pode fazer o exame de inspeção para avaliar se violou ou não. Porque se não violou, dificilmente vai haver lesão de órgão específico. Tá certo? Dificilmente. Mas quando há uma lesão, quando há uma penetração de cavidade, os órgãos mais acometidos são nessa ordem: fígado, delgado, diafragma e cólon. Tá bom? Caso haja um ferimento em região superior, você pode fazer um ultrassom FAST. Quando você vai explorar manualmente e ver que não teve violação de cavidade,
paciente está com estabilidade hemodinâmica e não tem sinal de peritonite, ou seja, dor, descompressão brusca, respira aliviado, você não precisa fazer laparotomia, basta ficar seriando exame físico, seriando HB, vigiar por 24 a 48 horas, porque aí se houver queda, aí você leva para tomografia, para avaliar se vai fazer laparotomia exploradora ou não. A laparotomia é indicada quando há instabilidade ou quando há sinais de peritonite. A prova vai ou dizer que tem peritonite ou que tem dor a descompressão brusca. É sinônimo de peritonite, é sinônimo de laparotomia, independente se violou ou não cavidade. Já o ferimento por arma de fogo, aqui não, aqui, meu amigo, pode ter certeza que muito provavelmente violou cavidade, atravessou o abdômen, às vezes, inclusive, já nem está mais no corpo, ele saiu, tem orifício de entrada, às vezes tem orifício de saída, e no trajeto tende a lacerar órgãos ou tende a provocar lesões por queimadura de órgãos próximos. E aí, a ordem de lesão, de maior incidência de lesão, é delgado, cólon, fígado e vasos, e grandes vasos. O trajeto, como eu falei, pode causar lesão e a grande maioria vai precisar, diferente da arma branca, arma de fogo quase certo que vai precisar de cirurgia. Então, na prova, lesão por arma de fogo, assim, a menos que seja uma lesão que na tomografia o paciente é estável, não tem peritonite, na tomografia não tem lesão bem descrita, só tem um trajeto, você respira fundo e observa, mas é muito difícil, é muito raro, é muito específico, as provas não vão lhe explorar com esse grau de destreza sobre trauma abdominal com ferimento de arma de fogo. Eles vão colocar situações que você vai precisar de laparotomia. Então vamos para os traumas específicos para vocês entenderem mais ou menos o que as provas cobram. Trauma esplênico de baço, ele tende a ser o mais acometido em traumas contusos, aquele trauma que não há violação de cavidade, aquele trauma por impacto por grandes estruturas. Acaba que o órgão mais acometido é o baço. Quando você vê na questão o paciente se queixar de dor que irradia para o ombro esquerdo ou para a região escapular esquerda, é o chamado sinal de Kerr. Levante a antena de suspeita de trauma esplênico. Não é patognomônico, não é certeiro, mas quando a questão explora isso, fala isso, ela quer lhe dar a pista de que pode ser sim, provavelmente um trauma esplênico. Antigamente, ruptura de baço, trauma de baço era sinônimo de cirurgia para corrigir, porque é um órgão altamente vascularizado, é um órgão que tende a sangrar muito, talvez um dos que mais sangrem. Porém, hoje em dia, cada vez mais estão se percebendo que as lesões de baço não são tão hemorrágicas quanto se pensava, e por isso a grande maioria das lesões de baço não vão ter indicação cirúrgica, exceto se o paciente for instável, tiver peritonite ou tiver lesão acima do grau 3. A grande maioria é abaixo do grau 3, é conservador. É série A HB, série A exame físico, monitorar por 24 a 48 horas. Vamos lembrar então que o grau 3, né, é a partir daqui da linha que eu acabei de mostrar para vocês, é quando você tem uma ruptura completa, tá vendo ali? Ou você rompe vaso, tá vendo? A ruptura completa com ruptura de vaso. Ou quando você separa todo o baço do restante dos vasos, da artéria esplênica, da veia esplênica, entendeu? Quando há essa separação completa, ou quando você lacera um vaso diretamente, aí sim que tem indicação de cirurgia. Mas quando, olha só, quando você tem um hematoma, ou quando você tem uma secção completa do baço, mas você preserva a vasculatura que vai irrigar o restante do baço, você não precisa necessariamente operar. Você respira fundo e vai observando. Tá bom? Então perceba, laceração de hilo, laceração com desvascularização são as indicações de cirurgia. Ou quando tem grandes fragmentações de baço, porque aí a chance de sangrar também é grande. E aí vamos lá. Quando é conservador, vigia HB, monitoriza. Quando é cirúrgico, esplenorrafia para corrigir aquela decorticação, né, a saída. Ou esplenectomia, se você vê que a área vai ser perdida, não está mais vascularizada. Geralmente, se você quer fazer esplenectomia, faz esplenectomia total, tá bom? Lembrando que pacientes que fazem esplenectomia precisam de vacinação, eles ficam num período de maior vulnerabilidade imunológica, né? Então, tá indicado essas vacinas. E aí, um parente próximo do baço, que também pode irrigar muito, que pode sangrar muito no trauma abdominal, é o fígado. Então, o trauma hepático acaba que os ferimentos de arma branca, o fígado acaba sendo o mais acometido pela proximidade, pela região. O indivíduo, quando vai esfaquear alguém,
é o local mais ou menos onde é acertado a faca, é o abdômen superior, então acaba que é o local mais acometido. É similar ao baço, se tiver ruptura de hilo ou desvascularização, é indicado cirurgia. Se não, você vai observar o paciente, se tiver estabilidade hemodinâmica, se não tiver peritonite, vai observar a série A-HB, série A exame físico, para daí você pensar em tratamento cirúrgico, certo? Então, é a grande maioria dos traumas hepáticos. Quando o indivíduo tem sangramento ativo, e aí eu acho que as questões elas vão focar mais nisso. Trauma hepático com instabilidade hemodinâmica, trauma hepático com sinais de peritonite e ou trauma hepático com sangramento visível na tomografia, um FAST positivo, num trauma hepático extenso, com muita dor, o indivíduo pode sim fazer eventualmente uma laparotomia. Lembrando que os traumas hepáticos, diferente do esplênico, que você tende a fazer esplenectomia total quando indicado cirurgia, no trauma hepático você tende a ressecar o mínimo possível para preservar o máximo de fígado do paciente. Você pode, de imediato, se tiver sangramento ativo, fazer compressão manual no intraoperatório, e aí uma vez contido, faz a ligadura de vaso, faz a ressecção parcial, preservando o máximo possível. Quando há trauma de via biliar, você sempre precisa drenar cavidade. Sempre, repito, sempre drenar cavidade. E aí, se a lesão for pequena, você só faz o reparo do colédoco, mas pode querer fazer colestectomia logo ali. Se for lesão grande, não é só a colestectomia, é a anastomose biliodigestiva, porque a lesão às vezes é tão extensa que não adianta reconectar o colédoco, a vesícula. Vai ter que fazer a cirurgia de anastomose biliodigestiva, que é uma cirurgia grande, mais extensa, tá bom? Mas é o que vocês têm que pensar aí na prova, tá bom? Trauma pancreático, pense que ele é um órgão retroperitoneal, então ele é menos móvel do que os demais. Então acaba que ele tem uma certa proteção da coluna lombar, do final dos arcos costais da coluna torácica, e tem a proteção dos órgãos à frente dele. Então ele acaba não tendo um trauma direto para ele. Geralmente os traumas esplênicos, os traumas pancreáticos estão associados a outros órgãos, trauma hepático, trauma esplênico, trauma de coluna, né? Trauma em diafragma e por aí vai. Geralmente são traumas contusos no abdômen superior, geralmente o famoso guidão de bicicleta, o indivíduo está andando de bicicleta em alta velocidade, tem um impacto que freia bruscamente a bicicleta, ele voa e se esbarra no guidão. E aí o guidão bate no abdômen superior e faz um trauma pancreático. Ou o chamado esmagamento por tanque de lavar-roupa, muito comum em casas em que a criança acaba chegando na área de serviço, na cozinha, e porventura mexe ou está perto do momento em que a máquina cai em cima da criança, e por esse esmagamento ela bate no abdômen superior e faz trauma pancreático. Diferente do hepático e esplênico, a maioria dos traumas pancreáticos vão precisar de cirurgia. Pense o seguinte, o pâncreas ele tem a função endócrina de produzir insulina, glucagon, etc. Mas ele tem uma função exócrina de produzir enzimas digestivas. Se você tem um trauma pancreático, você expõe, ele libera na cavidade abdominal enzimas digestivas que vão provocar inflamação extensa no abdômen. Você precisa reparar essa lesão para evitar essa disseminação. Obviamente que a indicação tem indicações específicas, principalmente conforme a localização. Se o trauma é na cabeça do pâncreas, ou houve uma secção, uma laceração, você pode fazer uma cirurgia de Whipple, uma duodeno-pancreatectomia, tá certo? Que é a operação de Whipple. Quando você tem uma lesão distal, de corpo, de cauda, você só faz a pancreatectomia distal. Você tira aquela porção de lá e drena a cavidade, tá certo? Lembrando que o grande risco aqui é de formar fístula pancreática. Por conta dessa lesão, dessas estruturas, dessas enzimas digestivas, ela faz uma fistulização para outros órgãos. E aí tende a reproduzir lesão, pode precipitar um abscesso intraabdominal. Trauma de Delgado, as provas não vão explorar tanto e é mais difícil também na prática de acontecer. Geralmente, não acontece porque a maior parte do Delgado é retroperitoneal. E dificilmente você vai conseguir fazer um diagnóstico radiográfico. Geralmente, a indicação de abordagem para trauma de Delgado é quando há perfuração. Se não houver perfuração, você relaxa, observa, vai monitorizando o paciente, exames seriados.
Se tiver instabilidade, se tiver peritonite, é cirurgia. Mas se você percebe que há perfuração, se você no raio-x percebe há incavidade abdominal, abdômen tábua, tem uma tomografia também mostrando algum sinal sugestivo de laceração de delgado, aí sim você vai operar. Se é uma lesão pequena, só faz a rafia local. Se a lesão é extensa, você vai fazer a ressecção, a enterectomia e anastomose, reconstrução de trânsito. Não pensem que vai fazer colostomia imediata. Pode ser que a lesão seja extensa e o paciente está numa situação grave, chocado, em instabilidade. Você pode querer fazer uma ileostomia provisória e mais à frente, com o paciente bem, fazer uma reconstrução de trânsito, né? E aí fechar a ileostomia. Isso pode acontecer, é possível, não é absurdo, tá? Mas geralmente isso acontece com lesões extensas de delgado. Quando são lesões pequenas, acaba que você... ou quando o paciente você consegue ter um certo controle, você já faz a reconstrução naquele momento, tá bom? Trauma renal, né, para ir agora para o fim da nossa aula, são mais raros, também é um órgão retroperitoneal, então acaba tendo a mesma lógica que eu apliquei ao pâncreas. Para você identificar lesões em rim, na tomografia, geralmente é indicada TC de abdômen trifásica, com contraste trifásica. As provas podem lhe perguntar isso aí, tá? E a grande maioria dos traumas renais, diferente do pâncreas, é conduta conservadora. Porque aqui a ruptura do rim vai precipitar no máximo a exteriorização de sangue, pode sair um pouco de líquido daquela hiperfiltração glomerular, mas a grande maioria não vai ter grandes repercussões, exceto se o paciente tiver instabilidade ou estiver com peritonite. Geralmente a cirurgia é indicada no grau 5. Grau 4 é controverso, tende a ser expectante, mas a indicação cirúrgica é de grau 5, ressecção completa de hilo renal, né, uma decorticação importante, etc. Pode indicar ali a cirurgia. Óbvio que a ressecção completa ali do hilo é uma indicação formal, obviamente, a cirurgia. Tá bom, galera? Então eu espero aí que com isso eu tenha arrumado a cabeça de vocês para irem bem nas provas de cirurgia, principalmente no que tange as questões a respeito de trauma abdominal, beleza? Um grande abraço.